Como é que pode uma única obra de arte, pintada séculos atrás, provocar uma jornada tão profunda de autoconhecimento? Hoje a gente vai analisar a história de como uma pintura não só capturou a atenção de um homem, mas mudou completamente o rumo da vida dele. Bora entender essa história. Essa aqui é a obra, uma pintura do século XVII de Rembrandt, que virou o centro de uma busca muito pessoal para o escritor e teólogo Henri Nouwen. Para ele, essa imagem se tornou um espelho da própria alma. Essa foi a primeira reação dele, assim, de bate-pronto, ao ver um pôster dessa pintura em 1983. Nessas palavras, a gente sente o começo de um mistério emocional que ia acompanhar ele por anos. E o mais curioso é que tudo começou não num grande museu, mas num encontro casual, que acabou sendo decisivo. O Nouwen estava visitando uma amiga e deu de cara com o pôster na porta dela. A imagem do abraço do pai, o calor daquele manto vermelho, a vulnerabilidade do filho, aquilo ficou com ele. Marcou ele de um jeito, segundo as próprias palavras dele, mais profundo do que qualquer apoio emocional passageiro que ele já tinha conhecido. O que começou com um simples pôster se transformou numa busca de verdade. O Nouwen sentiu que precisava ver a obra original com os próprios olhos. E olha só que interessante o que acontece. Em 1985, o Nouwen simplesmente larga a posição prestigiada que ele tinha em Harvard. Pensa bem, ele está abrindo mão de uma carreira acadêmica de sucesso para seguir um chamado que veio dessa pintura. E essa jornada leva ele, em 1986, até São Petersburgo, na Rússia. E então ele chegou lá, no Museu Hermitage. Ele finalmente ficou cara a cara com a tela original. Era gigante, muito maior do que ele podia imaginar. Ele sentou numa cadeira de veludo vermelho e ficou ali, por horas, só olhando. Ele conta que a luz no ambiente mudava ao longo do dia, e isso fazia o abraço do pai na pintura parecer ainda mais vivo, mais real. Ali, na frente daquela obra-prima, o Nouwen começou a meditar em duas camadas: a parábola bíblica, contada por Jesus, e o jeito poderoso como Rembrandt interpretou visualmente os personagens dessa história. Bom, só pra gente relembrar a história rapidinho, a parábola fala de um pai que tem dois filhos. O mais novo perde a parte dele da herança, vai embora e gasta tudo. Arrependido, ele decide voltar para casa. O mais velho, que sempre foi obediente, fica cheio de ressentimento com a festa que o pai faz para receber o irmão de volta. Primeiro, vamos olhar para o filho mais novo. Ele é a figura central do retorno. Ele foi buscar liberdade, mas acabou se perdendo. A volta dele representa aquele desejo universal por perdão, por um lugar para chamar de seu. Depois, em pé, ali à direita, está o filho mais velho. Ele nunca saiu de casa, mas o coração dele estava longe. Ele representa a pessoa que faz tudo certinho por fora, mas por dentro está cheia de ciúmes, se sentindo desvalorizada. Ele também está perdido, só que de um jeito diferente. E no centro de tudo está o pai. O abraço dele não é só para o filho que voltou, mas é um convite radical, um lar incondicional para os dois filhos perdidos, cada um à sua maneira. Ele é a própria misericórdia em pessoa. Aquela contemplação diante da pintura foi o ponto de virada. Ali começou a fase final da jornada dele, o início da longa caminhada de volta para casa. Um caminho interior onde ele se identificou com cada uma daquelas três figuras. Então aqui está o pulo do gato. A grande sacada do Nouwen foi perceber que existem duas maneiras de se estar perdido. O filho mais novo se perdeu indo embora, na rebeldia. O mais velho se perdeu ficando em casa, no ressentimento. E ele percebeu que essas duas armadilhas existiam dentro dele mesmo. No começo, foi bem fácil para o Nouwen se ver como o filho mais novo. Ele se sentia assim, sabe? Um viajante cansado, alguém que se desgastou nas suas buscas e que só queria descansar, só queria o abraço do pai. Mas aí veio o estalo. Uma amiga, ouvindo as reflexões dele, fez uma pergunta simples, mas que foi como uma flecha, questionando se ele não era, na verdade, o filho mais velho. E essa questão o forçou a confrontar uma parte de si que ele não queria ver. O homem certinho, o crítico, o ressentido. A jornada dele, então, teve três estágios bem claros. Primeiro, a identificação com o filho pródigo, o que se perdeu. Segundo, a dolorosa percepção de que ele também era o filho que ficou, o ressentido. E, finalmente, veio o terceiro e mais desafiador passo. A conclusão profunda dessa jornada toda foi que o desafio final não é só voltar para casa, é se tornar o lar para os outros.
É sair da posição de quem precisa receber amor para se tornar aquele que oferece esse amor incondicionalmente, exatamente como o pai na pintura. E assim, a jornada do Noen, diante de uma pintura, deixa uma pergunta no ar. Ao observarmos os filhos que partem, os que ficam ressentidos e o pai que acolhe, a reflexão final que emerge é: nessa história universal de retorno para casa, em que ponto do caminho cada pessoa se encontra?